Salve, salve, alquimistas! Mais uma aula de química para você, dessa vez continuando propriedades gerais da matéria. Na primeira aula, na introdução do que era química, eu falei que matéria é tudo aquilo que tem volume e massa, certo? Se você não viu o vídeo, dá um pulinho lá e assiste aquele vídeo que é bem curtinho. Pessoal, então vamos começar por elas aqui, ó. Volume e massa. Matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. E o que é o volume? O espaço ocupado por um corpo. Então, é a quantidade de espaço que ele está ocupando naquele determinado momento. Tá? Então, o volume do corpo é aquilo que eu consigo medir. O volume é o espaço que ele está ocupando. Tá? Pode ser medido em litros, em metros cúbicos, centímetros cúbicos e outras unidades, decímetros cúbicos, milímetros cúbicos e assim por diante. Tá bom? E a massa, que a gente já conhece, né? Também, quantidade de matéria que um corpo possui. Então, quanto mais matéria o corpo possui, mais massa ele tem. Beleza? Massa medida em gramas ou quilogramas, as mais comuns. Né? Também tem miligramas, microgramas, toneladas e assim por diante. Tá bom? Essas duas aqui, ó, volume e massa, eu já tinha comentado com vocês. Agora vamos ver as demais propriedades gerais da matéria. E por que chama de propriedades gerais? Porque são propriedades observadas em qualquer corpo, independente do corpo que for. Então, eu posso pegar um bloco de madeira, posso pegar um pedaço de ferro, uma barra de ferro, eu vou observar essas propriedades, tá bom? Elas são comuns a qualquer corpo, a qualquer material, tá bom? Então vamos lá. Primeira delas, divisibilidade. É a propriedade da matéria se dividir em pedaços menores. Então, eu pego um galho de árvore e fico quebrando ele em pedaços cada vez menores. Essa é a propriedade de divisibilidade da matéria. Inércia. Para quem já estudou física, sabe que a inércia é a capacidade de um corpo de permanecer no estado em que ele está, tá bom? Então, se eu tenho um corpo que está parado, a tendência dele é continuar parado, até que haja uma força externa a ele para que faça ele se mexer, né? Entrar em movimento. A propriedade da inércia é a mesma coisa, é a resistência que um corpo oferece à mudança em seu estado de movimento. Então, se eu estou andando com o carro, certo? Estou dentro do carro, estou passeando com o carro e eu freio. O carro, ele freia, mas o meu corpo não. Então, o meu corpo continua em movimento. Então, eu ofereço essa resistência a frear junto com o carro. E o que barra essa resistência? O cinto de segurança, tá certo? Então, todo o corpo possui inércia, tá certo? Que é a resistência dele mudar o seu estado original ali, tá bom? Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Vamos tentar não confundir extensão e volume, tá? Volume, eu consigo medir o volume que aquele corpo está ocupando no espaço. Agora, a extensão é a propriedade dele ocupar aquele espaço, tá bom? Então, eu tenho o espaço que ele está ocupando ali, é a extensão. Agora, vamos medir esse espaço. Aí eu vou para o volume, tá bom? Eu vou medir a quantidade de espaço que ele está ocupando. Então, a extensão é propriedade dele ocupar um lugar. Show? Elasticidade. Capacidade de um corpo voltar à forma original após sofrer deformação. Imagina que eu tenho uma bolinha de espuma e eu comprimo essa bolinha, eu amasso essa bolinha. A hora que eu solto essa bolinha, ela volta a encher, tá certo? Então, é a elasticidade da matéria. Eu comprimo, eu deformo ela, só que na hora que eu solto, ela volta ao seu estado original. É a mesma coisa com a mola. Eu puxo a mola, estico, na hora que eu solto, ela volta ao estado original. Beleza? Impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se eu tenho um corpo aqui, esse outro corpo não pode ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Eu tenho que retirar esse corpo daqui e colocar esse corpo no espaço que ele estava.
Então, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso é impenetrabilidade. Compressibilidade é a capacidade que a matéria tem de reduzir o seu volume quando submetida a uma pressão. Vamos imaginar uma folha de alumínio. Todo mundo já pegou uma folha de alumínio, certo? A gente amassa, faz uma bolinha daquela folha de alumínio. E aí a gente vai apertando cada vez mais. E ela vai reduzindo o seu tamanho, o seu volume, certo? Até o momento que, se eu reduzir tanto, apertar muito, ela fica até bem rígida, a um ponto que eu não consigo mais apertar. Tá? Mas lembra que antes ela era uma bolinha maior, eu apertei, fui apertando, ela virou uma bolinha bem menor, certo? Então é compressibilidade, eu comprimo a matéria e ela reduz o seu volume. E indestrutibilidade. A matéria não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então a matéria não pode sumir do nada e aparecer do nada, certo? Eu tenho a matéria e eu quero transformá-la em outra coisa. Eu não desapareci com a matéria, eu não sumi com a matéria, eu apenas transformei a matéria. Tá bom? Então a aula de hoje é isso, propriedades gerais da matéria. Próxima aula, então, a gente vai entrar em propriedades específicas da matéria. Beleza? É nóis, tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like, por gentileza. Ajuda o canal a crescer. Tamo junto, até a próxima.